Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente seguindo com os vídeos de Black Clover aqui no canal, iremos falar sobre o Asta, o garoto da anti-magia que basicamente, ele se tornou invencível. Asta se tornou alguém imparável. A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Ele agora tem muito mais poder do que sempre teve, e ele já tinha anti-magia. Então vamos falar quais as dimensões da força de Asta a partir de agora. E hoje eu conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, se eu gostei, é super importante e super vai ajudar o canal. Eu também conto muito com você pra se inscrever se ainda for novo por aqui e se juntar ao nosso esquadrão. E pessoal, antes da gente seguir com o vídeo de hoje, eu quero apresentar pra vocês a Binomo, que é a nossa patrocinadora que está patrocinando este vídeo. Se você não sabe, a Binomo é uma plataforma de investimentos online. E se você é maior de 18 anos e está procurando uma forma não só de investimento, mas também uma forma de conseguir potencializar o seu faturamento, pode ser uma excelente opção, afinal a Binomo é uma plataforma super completa. Através de análises de gráficos, onde você vai observar os seus gráficos e vai decidir qual vai ser a sua próxima ação, buscando prever os momentos de venda e os momentos de compra. Você será capaz de potencializar os seus lucros, aumentar os seus ganhos. E se você não faz ideia do que fazer e não faz ideia nem mesmo do que eu tô falando, a Binomo também te oferece uma maneira de aprender, porque eles entregam uma conta demo onde você vai poder treinar, onde você vai poder ficar entendendo como funciona a plataforma para estudar e saber exatamente o que fazer. E não só isso, por estarem patrocinando esse vídeo de hoje, a Binomo deu pra gente um código para ser usado. E usando esse código que tá aparecendo aí na tela e no link na descrição, você vai ser capaz de duplicar os seus ganhos. Então confere aí embaixo, sempre com muita responsabilidade, porque assim como a chance de faturamento, existe a chance de perda. A Binomo é um aplicativo simples de se usar para realizar negociações, e o saque é feito dentro de 24 horas para sua conta bancária ou digital. Então confira aí. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Galera, então a gente sabe que o Asta agora se tornou muito mais forte do que ele sempre foi, e ele já era praticamente imparável porque tinha anti-magia. O poder dele era completamente imune a qualquer outro poder mágico, e assim, ele muitas vezes não conseguia atacar os seus oponentes, não conseguia realmente se aproximar, mas também não conseguia ser atacado. Então, basicamente, ele tinha uma grande vantagem contra qualquer outro mago. Ele conseguia simplesmente absorver a mana dos magos caso eles tivessem contato com as suas espadas, além de ele realmente o atacar ou rebater magias. Mas agora o Asta está num nível completamente diferente depois que ele se juntou ao Lieb. Agora que ele conseguiu emanar a anti-magia por conta própria, os seus ataques ficaram muito mais fortes, muito mais rápidos e com uma potência muito maior, ou seja, ele consegue emanar muito mais anti-magia, lançar muito mais anti-magia, e assim então ele perdeu parte da limitação que ele possuía. E isso agora sem ter grandes consequências e sem ter um tempo limite. Afinal, quando ele conseguiu o braço demoníaco, ele realmente já era capaz de emanar a anti-magia como ele queria por aquele braço, mas ao mesmo tempo a gente nem viu isso sendo usado. Ele usou lá contra o Dante, mas depois disso ele já encontrou com o Knight, fez o contrato com o Lieb, e assim os dois agora passaram a trabalhar juntos e terem o seu poder unificado. E aí surgiu a forma de união, onde o Asta agora sim foi chamado de invencível. O poder da magia de união permitia que o Asta não só emanasse a anti-magia como ele bem entendesse, como ele também se juntava ao Lieb, então ele tinha todos os poderes e atributos daquele demônio. O poder que anteriormente o Asta pegava emprestado passava a ser dele mesmo, e assim a gente viu que ele ficou mais rápido, mais forte, ele passou a conseguir voar, e o principal é que ele tinha controle absoluto pela anti-magia. A gente viu o Asta utilizando duas espadas, e ele através dela ele conseguia fazer com que a anti-magia modificasse as formas da espada. Ele conseguia deixá-las gigantescas, ele conseguia lançar a anti-magia pelas espadas, algo que ele antes era limitado a poucos ataques. Mas essas mudanças foram bem sutis, mas ao mesmo tempo já tornaram ele quase invencível. O Asta ele tem o poder de lidar diretamente contra a mana, contra a magia, e todos os magos do mundo de Black Clover e os próprios demônios também, eles dependem do seu poder mágico para atacar. Sendo assim, o Asta é completamente imune a qualquer outro poder mágico. E uma única forma de deixar com que ele ficasse menos poderoso, vamos chamar assim, foi limitar o tempo que ele conseguiu utilizar essa transformação. O autor de Black Clover percebeu que o Asta já estava extremamente poderoso, então ele fez com que ele não fosse capaz de utilizar a transformação por mais de 5 minutos. Assim, o Asta poderia vencer um adversário de cada vez, e então as outras batalhas foram vencidas pelos seus companheiros. Porque muita gente passou a me perguntar também, por que o Asta não foi aquele que enfrentou o Dante? Por que foi o Magna que enfrentou o Dante? E não faria muito sentido pro Asta agora enfrentar ele. Isso porque o Asta poderia possivelmente vencê-lo facilmente. Vamos lá, eu vou explicar. A gente viu o Knight ficando surpreso com a vitória do Magna, que estava enfrentando o líder da tríade, que estava enfrentando o Dante. O Dante era extremamente poderoso e ele tinha o poder de Lúcifer pra usar naquela batalha, mas mesmo assim ele foi derrotado. E é aí que o Knight dizia que ele ficou surpreso porque basicamente os magos da tríade que
conseguiram quebrar a limitação do poder demoníaco, eles se tornaram praticamente tão poderosos quanto um demônio de ranking superior do mais baixo ranking. Basicamente, Lilith e Namah. Eles eram os demônios de ranking superiores mais baixos. Isso porque eles estavam no primeiro portão. E mesmo assim, eles já foram fortes o suficiente para facilmente vencerem Night. O Night usou o máximo do poder que tinha e mesmo assim nem os arranhou. Aí depois chegou o Asta, o garoto da antimagia, e venceu Lilith e Namah. Ele venceu primeiro Namah rapidamente com apenas um único movimento, e depois Lilith e Namah juntaram suas forças, eles se tornaram apenas um, aumentaram muito o poder que tinha, fizeram um ataque que poderia destruir o reino inteiro, e o Asta simplesmente disparou. Facilmente o Asta conseguia agora, enquanto emanava antimagia e enquanto controlava a antimagia, vencer dois dos demônios mais poderosos do submundo, que eram os mais fracos entre eles, ok, mas mesmo assim, eles eram praticamente imparáveis. Nenhum outro mago ali possivelmente conseguiria lidar realmente com eles, mas o Asta facilmente fez. E então, basicamente, isso já estaria nos mostrando que ele venceria facilmente Dante, Zenon e Vanica. Ele teria muito mais poder que a Tríade, enquanto está utilizando a sua transformação de antimagia, enquanto ele consegue utilizar toda a antimagia como bem quiser. A magia de união quebrava as limitações da antimagia para o Asta, e com a antimagia ilimitada, o Asta basicamente está um nível acima de qualquer poder mágico. A gente viu que a sua defesa era praticamente imparável. Mas é aí que vem, ele é invencível realmente? E olha, a gente viu a sua vitória contra demônios de ranking superior, mas devemos lembrar que eles são os demônios de ranking superior mais fracos de todo o submundo. Eles já são mais poderosos do que todos os magos e que todos os outros demônios. Mesmo assim, eles não têm nem metade do poder dos demônios de mais alto ranking do submundo. Eles são sim muito mais poderosos, a ponto do próprio Night acreditar que nem mesmo o Asta poderia vencer com a antimagia. Então, para que o Asta possa continuar aquela batalha, para que ele não possa continuar vencendo facilmente os seus inimigos, possivelmente a gente vai ver sim outros demônios de ranking superior conseguindo escapar do submundo. O portão não será facilmente fechado a partir de agora, afinal em Spades atualmente todos os inimigos acabariam tendo menos poder do que o Asta. Na verdade, eles teriam mais poder ao mesmo tempo que o poder deles não funcionariam contra ele. E tudo isso depois dos 30 minutos onde a antimagia passaria a voltar a funcionar ao máximo novamente com a magia de união. Afinal, agora o poder do Asta agora se divide em dois momentos. O poder onde ele tem a antimagia absoluta, onde ele pode usar completamente a antimagia e pode emanar aquele poder como ele quiser, tendo total controle, e depois disso ele perde completamente o controle da antimagia. Ele passa a sentir muita dor no seu corpo porque basicamente ele estava emanando um alto poder demoníaco e também ele não consegue em 30 minutos utilizar nenhuma das suas transformações. Eu não tô falando da magia de união, ele não consegue nem usar a transformação básica que ele utiliza desde sempre para se fortalecer. A primeira transformação que o Asta dominou tentando aplicar na antimagia efeitos parecidos com a da Maniskin, ela basicamente deixa de funcionar também. Então, ao mesmo tempo onde ele se torna praticamente invencível, depois disso ele seria facilmente derrotado por todos os magos. Então, por isso, a partir de agora, o Asta apenas deve entrar em confronto contra os mais poderosos, contra os novos demônios que devem escapar, ou participar de batalhas onde a sua recuperação seria parcial, ou seja, ele poderia utilizar o poder da antimagia, mas não tanta antimagia quanto a magia de união, até que ele possa entrar novamente no modo de união com Lieb, e assim eles venceriam facilmente o inimigo que estaria no seu caminho, o inimigo que estaria à sua frente. Essa então é a fase atual do poder do Asta. Para um inimigo conseguir o enfrentar, deverá ter um poder que não é físico, afinal, ao contato com a antimagia, esse poder deixaria de existir. E ao mesmo tempo, de preferência, esse poder não seria usado diretamente contra o Asta, porque ele tem aquela defesa onde ele basicamente gira e emana a antimagia ao mesmo tempo, e dessa forma ele fica intocável. Então só assim um mago poderia enfrentar o Asta. E também existe uma outra possibilidade para os poderes da antimagia, eles não serem parados, e até mesmo isso abriria portas para futuros arcos de Black Clover, porque um dos poderes que surgiram bem próximos à magia de união foi o poder da magia verdadeira, onde o mago passa a utilizar o seu elemento real. Basicamente o Luke, por exemplo, ele consegue utilizar relâmpagos reais e o Léo utilizaria fogo verdadeiro. E então, talvez, por serem elementos reais, eles não sejam completamente destruídos pela antimagia, porque a gente sabe, se eles forem formados totalmente por mana da natureza, o Asta pode destruir o ataque, porque ele com a antimagia é capaz de afetar a mana da natureza também, ele é capaz de afetar até mesmo um espírito elemental que é formado por mana. Então a única forma de ser afetado pela magia verdadeira seria se a magia realmente invocasse o elemento, e assim ele deixaria de ser algo mágico, ele seria apenas um simples relâmpago, por exemplo. Mas agora voltando, a pergunta principal é, o Asta se tornou invencível? E como a gente viu, existe sim maneiras de vencer o Asta, a maioria dos magos agora já não são mais capazes de o vencer, mesmo se ele já tiver utilizado a magia de união, agora o seu contrato com a antimagia, o seu controle da antimagia é muito maior, mesmo assim estilos indiretos de atacar o Asta com magia poderia trazer uma maior dificuldade para ele, ao mesmo tempo que demônios, por exemplo, que terão muito poder mágico, aqueles que superam até mesmo a maioria dos demônios de ranking superiores, eles possivelmente teriam uma grande vantagem contra a antimagia, até porque o poder seria formado com tanta mana que possivelmente alguma parte escaparia. Mas isso a gente vai ver apenas com o decorrer do mangá de Black Clover, como o autor vai lidar para parar o Asta, ou se ele vai vencer qualquer inimigo em apenas 5 minutos. Mesmo assim, comenta aí embaixo, eu quero saber a opinião de vocês sobre isso, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!